Boa noite a todos, graça e paz, amém? Estamos iniciando aqui mais uma live, a hora do testemunho, e desde já quero convidar você a estar assistindo, abençoando a sua casa, a sua família, amém? Que você seja bem-vindo a estar conosco durante esse período, aonde nós estaremos ouvindo também aqui a pastora Shirley, através do testemunho dela nesta noite, tá? E nós queremos começar orando pela sua casa, pela sua vida, que o Senhor possa te alcançar e te abençoar. Amém? Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós abençoamos esse momento, que, ó Deus, esse testemunho, essa palavra desta noite, possa alcançar cada uma destas pessoas que estão assistindo agora ao vivo e aqueles que ainda irão assistir também depois, mas que o Senhor possa tocar, abençoar a casa, a família deles, e que através de tudo aquilo que nós falarmos aqui nesta noite, possa vir ao encontro, Senhor, da necessidade de cada um, para que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui, queridos, fazendo mais uma live, a hora do testemunho. Tivemos aqui no mês passado com o nosso irmão Vinícius, foi uma grande bênção, teve uma grande repercussão, e nós ficamos muito felizes. E nesta noite nós temos aqui a pastora Shirley, né, que foi convidada a estar conosco e que agora ela vai se apresentar. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Eu sou a pastora Shirley, casada com o Anderson, meu esposo, que serve no ministério comigo, é diácono, eu sou líder do diaconato. Minha filha Lília também serve na casa do Senhor, estamos juntos, graças a Deus, no ministério. Tenho 46 anos, sou pastora auxiliar da comunidade da família. Estou aqui hoje para falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida e do que Deus é capaz de fazer quando a gente se entrega verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Pastora Shirley, nós queremos começar nesta noite perguntando para você, falar um pouquinho da sua vida cristã, lá no comecinho, como que você começou, de que forma foi. Fala um pouco para a gente sobre isso. Amém. Eu sou nascida em berço cristão, sou filha de pastores. Quando eu nasci, meus pais eles eram desbravadores de ministério, eles faziam parte de um ministério, e eles eram encaminhados para cidades onde ainda não tinha a denominação da qual eles frequentavam, para começar do zero uma igreja ali. Então, eles chegavam na cidade, e ali eles abriam um ponto de pregação, e ali eles começavam com a obra até que tivesse uma igreja formada ali, e a missão deles era essa, e cumprida, eles iam para uma outra cidade, para começar tudo de novo. E a minha infância, meus primeiros passos foram assim, de cidade em cidade, vendo eles trabalhando, desbravando e abrindo pontos de pregação, igrejas, e firmando e fazendo tudo que o Senhor colocava no coração deles para fazer. Eu vi muitos milagres, muitas coisas maravilhosas Deus fazendo em tendas, em igrejas simples de chão batido. Eles eram chamados missionários raiz mesmo, né? Eles eram missionários raízes, aqueles exatamente. que eram o verdadeiro mesmo, o eles iniciante. chegavam numa cidade, achavam um lugarzinho ali, eles montavam uma tenda, época da tenda de chão aí. batido mesmo, faziam uns bancos de madeira e começava a fazer o trabalho do Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro, você falando disso, eu me lembro o começo do meu ministério também foi assim, né? Nós chegamos de lona, né? Tocava o coração das pessoas, e muitas pessoas foram tocadas através do ministério dos meus pais. Glória a Deus. E foi seguindo esse exemplo que a gente, né, foi tendo esse amor, essa paixão por Cristo, né, por trabalhar na obra do Senhor. E foi assim o seu começo de vida cristã. Foi assim que eu conheci Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala para nós aí também agora, vamos ver assim, você falando um pouquinho do seu ministério, né? O ministério dentro da igreja, lá atrás, esse seu ministério também como pastora, quando começou, como começou? Sim.
meu ministério, eu senti esse chamado do Senhor. Eu era jovem ainda, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos. Eu me formei pastora, eu tinha 22 anos de idade para 23 anos, né? Quando eu concluí com o meu curso, né? E tive minha formação pastoral. E o meu chamado pastoral foi mais, no meu primeiro entendimento, era mais por uma questão de curiosidade mesmo, que eu tinha um desejo muito grande de saber mais sobre o que estava sendo ministrado, né? E essa minha curiosidade de questionamento, querer questionar o porquê, os meus porquês, fez com que eu tivesse esse desejo, né, de aprender mais. E foi aí que eu me encontrei, né? Nos meus questionamentos de saber mais sobre o porquê que a palavra diz dessa forma, o que isso quer dizer nesse versículo, por que Deus agiu dessa maneira. Isso fez despertar em mim, né, o desejo de querer saber mais. Foi quando eu fiz o meu curso de teologia, né, e pude aprender um pouco mais, né, sobre o que o Senhor quer nos dizer nesse livro tão maravilhoso, né, tão revelador, que cada dia, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, né, sobre o que está escrito ali. E o aprendizado, ele é eterno, né? Amém. Lá, com 23 anos, o que eu aprendi era uma gota d'água, né, perto do que hoje eu tenho de conhecimento. E eu sei que o que hoje eu sei é uma gota d'água perto de tudo que eu ainda posso aprender no Senhor, né? Era aquilo que o tempo, né? Aquele tempo ele oferecia para a gente, né? O tempo de adolescente, de busca, de querer saber, de querer viver, de querer fazer, né? Isso. É igual eu estava comentando com os irmãos, que eu aprendi, eu tive o entendimento, o conhecimento, mas eu não tinha o entendimento naquela época. Porque eu tive o conhecimento, porque eu estudei, né? A gente estuda, armazena, então eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha o entendimento daquilo que eu tinha aprendido. Isso só veio na segunda fase da minha vida ministerial. É um período assim que eu também lembro do meu ministério, né? Aquele tempo que você pega e sai, vai fazer, e aí a gente não tinha muita experiência, então a gente foi adquirindo essa experiência no longo do caminho, né, do ministério, né? Então eu também tive esses momentos, e esses momentos eles são interessantes, né? Que ele traz muito altos e baixos, né? É aquele momento que a gente está na euforia da adolescência, quer fazer porque eu tenho que fazer, porque eu vejo que isso é uma necessidade nossa, né? De querer fazer, e a gente quer fazer, e muitas vezes a gente faz, algumas coisas dão certo e outras não dão. O que dá certo, você fica feliz e está tudo bem, mas aquilo que não dá, gera muita frustração, né? E eu me lembro assim que eu tive muitos momentos frustrantes dentro da minha vida cristã e dentro do meu ministério, né? E eu me lembro de você, né? A gente já conhece a pastora Shirley há um bom tempo, né? No começo do meu ministério também, né? Nós conhecemos a pastora Shirley e eu pude ver a mocidade, né? Ver o crescimento dela. E depois a gente se afastou por um tempo, um período que eu não vi mais, que foi esse período aí do seu ministério, né? E esse ministério, ele começou aonde? Como? Quem que foi que te ungiu? Quem que te trouxe para esse ministério pastoral? Sim, eu me formei pastora no ministério Estrela de Davi, né? É um ministério que surgiu a partir dali. Tá, e esse tempo, né, você estava lá e aí aconteceu alguma coisa, você saiu da igreja, permaneceu, como que foi essa sequência aí? Sim, a minha ida para o Ministério Estrela de Davi, ele já tinha sido um resgate, né, do Senhor na minha vida, que na minha fase de adolescência, né, a família passou por problemas turbulentos, né, onde... né, a gente sofreu os ataques do inimigo, né, por conta de, como eu falei, meus pais eles eram, né, pastores de igreja, e com o tempo o trabalho deles não era um trabalho fácil, né, que era de desbravadores mesmo. E aí com o tempo eles resolveram se aposentar no ministério, né, e aí eles pararam com a obra. E aí, né, com o não praticar
né, veio junto um pouco de esfriamento, né, ministerial mesmo, né, da fé, e isso repercutiu nos filhos e na família toda, onde o diabo ele achou ali uma brechinha, e aí a gente despertou a curiosidade de conhecer outros caminhos, que não é incomum para um adolescente, né, que quando se vê independente quer buscar novos caminhos. E eu fui seguindo a manada da adolescência, da minha idade, e me afastei dos caminhos do Senhor por um tempo. Aí voltei para os caminhos do Senhor nesse ministério, né, que estava se desmembrando da Quadrangular na época, e reacendeu, né, em mim o desejo pelo Senhor, e foi quando eu me formei pastora ali, né? Sim. Porém, algo que também não é incomum, né? De alguns ministérios, algumas pessoas, não vamos colocar, né, o peso em cima de ministério, algumas pessoas, né, às vezes por falta de preparo, acaba ferindo, né, ou colocando um peso muito maior do que a gente consegue suportar, né? E durante um período de tempo, eu senti que as feridas de uma ovelha, ao invés de serem curadas, estavam sendo mais abertas ainda. E eu era aquela ovelhinha que estava ali ferida, né? E o peso das dores que eu senti naquele ministério, por conta de M coisas, né, fez com que a frustração, né, que eu senti por conta de algumas coisas que aconteceram, fizeram com que eu me afastasse da igreja. Na minha cabeça, eu ia me afastar da igreja e não do Senhor. Só que, geralmente, quando a gente tem esse pensamento de eu vou me afastar da igreja, não do Senhor, porque Deus vai estar sempre comigo, esse afastamento, né, esse não estar junto, isso faz com que a gente também, né, na fé, se enfraqueça. E eu, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, né, senti minha fé lá embaixo, com a minha bateria tipo 0,01%. É o chamado se achando, né? A gente vai Exatamente. se achando que está tudo bem, que é suficiente, que sabe, porque tem aí, né, uma bagagem. A ilusão, né, que o inimigo coloca na nossa, né, na nossa frente, de que está tudo certo, de que eu não estou fazendo nada errado. Mas quando eu me dei por mim, eu estava totalmente mergulhada na vontade de Satanás, fazendo tudo o que o mundo tinha para oferecer, né? Claro que nada ilícito, nada que fosse ferir, né, o que eu creio, né? O Deus que eu sempre tive no meu coração, que eu tenho, sempre tive como meu Senhor, né? Mas a vontade do Senhor, o chamado que Ele tinha me dado, já não existia mais. Aquele talento que eu tinha enterrado e estava enferrujando ali. E ficou assim durante um bom tempo. É aquilo que a gente falou na outra live, né, através do nosso irmão Vinícius, né? São as feridas que vão causando, né, que pessoas causaram. E a gente, por falta até de Deus, achando assim, tipo, Deus está ali, a gente sabe que Ele está ali. Deus é bom, Deus é maravilhoso. É o tal chamado Deus é bom, né? Então, Deus é bom, a gente acha que por Ele ser bom, né, por Ele ser amor, né, como muitos falam hoje, Deus é amor. Então, a gente acha que Deus está ali, a hora que a gente precisar, a hora que a gente querer, a gente vai lá e pega Ele, né? A frase que eu dizia sempre era, quando eu estava afastada do Senhor, era: eu não estou fazendo nada errado. Eu não estou indo na igreja, mas eu não estou fazendo nada errado. Então, está tudo certo. Só que eu não conseguia ver o quanto que a minha vida estava destruída. Porque quando a gente se afasta do caminho do Senhor, né, quando a gente tem um chamado e depois a gente, por algum motivo, se afasta do caminho do Senhor, o diabo, ele vê, é igual um soldado fraco numa guerra, né? O diabo, ele viu ali um soldado fraco na guerra, ele não vai atacar o soldado que está forte, ele vai atacar o soldado que está fraco. E é aí que você começa a sofrer todos os ataques do inimigo. Só que de uma forma tão sutil, a princípio, né, porque a gente se sente, não, eu sou filha de Deus, Deus me ama, eu estou fazendo a vontade dele, e, né, nada vai me atingir. Então, eu posso fazer, me é lícito,
né? Então, vamos viver a vida do oba-oba. Só que a gente não percebe o quanto outra, mas eu não conseguia enxergar a dimensão do que estava acontecendo na minha vida no tempo que eu fiquei afastada do Senhor. Amém. Eu estou me lembrando aqui de algo que, eu não sei se nós já falamos, né, na outra live, mas como que o ministério, né, que o nosso Ministério Comunidade da Família, ele começou, né? Mas eu me lembro que um ano antes, né, da gente estar nesse ministério, ou de abrir as portas desse ministério, porque a comunidade já existe, né, é a nossa igreja sede lá em Sarandi, já tem 19 anos, mas não tinha em Bauru. Mas um ano antes, eu tive algo assim, algo maravilhoso, né, que é com o seu irmão Isaac, né, uma experiência, né, muito maravilhosa. Eu estava orando no monte, naquela época eu ia muito no monte, eu ia todos os dias, e ele estava aqui em Bauru, acho que de férias, né, em dezembro, mais ou menos, e ele foi, eu chamei ele para ir no monte, ele foi, e aí ele começou a falar algumas coisas, né, para mim, assim, contar a respeito de você, das irmãs também, né, que vocês estavam fora da igreja naquele período lá. E aí ele contou o que havia acontecido dentro da outra denominação, da igreja que vocês estavam, que tinha acontecido algumas coisas, e vocês se afastaram, né? E ali eu peguei e falei para ele, olha, Isaac, esta é a visão que Deus nos deu, de curar as pessoas, né? E a visão que o Senhor nos deu é exatamente isso, é de posicionar as pessoas dentro do reino de Deus. Eu falei assim, quando as suas irmãs entenderem qual é a posição delas para a comunidade, quando você veio para o início de tudo isso? Sim, eu ouso dizer, eu sempre falo isso, que eu tenho para mim, que Deus me ama tanto, que Ele permitiu a comunidade da família em Bauru, para que eu fosse resgatada. Porque esse resgate que o Senhor fez na minha vida foi muito forte. Quando a pastora Vilma falou que abria a comunidade da família em Bauru, eu senti no meu coração, e eu sei que foi do Espírito Santo, de que aquele era o momento do meu resgate. Que tudo que o diabo estava fazendo eu passar, né, toda a destruição da minha vida, todas as dores, as frustrações, que aquele era o momento de cura, e que eu era aquela ovelhinha, aquela centésima ovelhinha, que o Senhor ia largar as 99 lá para ir ao meu resgate, fazer o meu resgate. E quando o Espírito Santo chama, a gente entende, a gente sabe que é, né? E é por isso que desde o primeiro dia, da inauguração, desde que inaugurou a comunidade da família aqui, eu tomei um posicionamento e falei para o meu marido na época, falei assim, eu estou largando tudo, estou parando toda a minha vida errada, tudo que eu fazia antes, todos os costumes, os prazeres que eu tinha, né, do mundo, eu vou abrir mão e eu não quero saber de mais nada disso. Eu vou mergulhar de cabeça em Jesus, e que se Jesus não conseguir resgatar tudo que eu perdi na minha vida, ninguém mais. Então, se eu não aproveitar essa oportunidade, se eu não agarrar, ela vai passar, ela vai embora, e eu não vou ter uma segunda chance. Essa é a minha única chance. É uma chance igual a essa que eu não vou ter nunca mais. E aí, então, foi quando eu larguei tudo, assim, como meu marido, ele veio bem depois de mim, né? E aí, e ele ficava, mas foi muito fácil para você. Como assim? Foi muito fácil para você largar tudo, falar, larguei tudo, e no dia seguinte, você, pronto, já era outra Shirley, já era crente de novo. Tipo a decisão, né? O poder da decisão, sim, né? Por quê? Porque eu senti. Por isso que eu ouso dizer que a comunidade da família de Bauru foi Deus me resgatando, literalmente, porque eu senti muito forte, eu não tive sombra de dúvidas de que era o último chamado de Deus para mim, para minha vida. Era um tempo do Senhor de me curar de tudo que o homem me causou, né? Que a ferida, que eu ainda sentia muitas dores. Eu pensava, eu vou na igreja para quê? Para sofrer de novo? Para ter julgamentos de novo? Né? E
isso me bloqueava, né? Eu sofri tanto, né? Eu tive tanto julgamento. E quando eu caí, eu não tive uma mão, né, de todo mundo que era meu amigo, né? De todo mundo que me chamava de irmão, que eu não tive, né? Porque geralmente é assim, né? Em muitas igrejas, quando o membro ele cai, quando o membro entra em pecado, quando o membro irmão erra, quando está tudo bem, quando está tudo sim, perfeito, né? Depois, então eu não vou me misturar para eu não ser julgado também, tipo assim. Então, as centenas de amigos que eu tinha, de irmãos que eu tinha, eu me vi sem nenhum. E aí, então eu pensava, por que eu vou me membrar a uma igreja novamente, né? Para que se algum dia acontecer de eu tropeçar, eu me ver sozinha de novo. E esse era um bloqueio que eu tinha. Mas quando o Senhor me chamou, né, pela última vez, eu entendi que era o Espírito Santo e que não era para que eu me filiasse a um clube, que hoje em dia muitas igrejas viraram um clube, né? As pessoas vão na igreja simplesmente porque ela tem uma roda de amigos, né? E não era isso que o Senhor queria comigo. O Senhor queria realmente fazer um resgate em mim e me mostrar o que era, né, ser filha de Deus, o que era o amor do Senhor, né? E qual que era o plano do Senhor para minha vida, né? E foi assim que eu cheguei na comunidade. amém, glória a Deus. Os chamados improváveis, né? Deus falou conosco, né, que a nossa igreja, ela seria uma igreja assim que ela estaria trabalhando dentro dessa restauração destas pessoas feridas, né? Como eu disse há um tempo atrás, que hoje eu vejo que a maior igreja hoje é a que está lá fora, né? É aqueles que saíram por um momento, por uma situação, né? Por tantas coisas, lutas dentro de casa, lutas dentro da sociedade. 15 anos da minha vida e que ninguém foi atrás de mim. Meu Deus. Não que eu não soubesse, porque igual eu falei no começo, né, da nossa live, eu tinha uma formação pastoral, eu tinha formação em teologia, mas eu tinha o conhecimento, eu não tinha o entendimento. Quando a gente conhece algo, ok, eu conheço, eu sei sobre esse assunto, mas quando a gente entende, né? Porque se eu entendesse naquela época sobre tudo que o Senhor tem na palavra dele, né? Sobre tudo que nós precisamos aprender no Senhor, eu jamais, por conta de ferida, né? Por conta de homens, né? Por conta de liderança, eu jamais teria saído dos caminhos do Senhor por tanto tempo. Foram 15 anos que eu deixei de ter intimidade com Deus. Você sentia tinha a presença. A informação, você não tinha intimidade, exatamente, né? Informação eu tinha. Tanto que eu debatia, quando as pessoas iam me criticar, eu debatia em cima da Bíblia. Onde que eu estou errando? Prova para mim. O que eu estou fazendo de ilícito, né? Ah, mas espera aí, mas não é assim. Aqui no versículo tal tem algo que rebate isso que você está me dizendo. E era bem assim. Eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha o entendimento. Porque quando a gente está cego, né, a gente interpreta do jeito que a gente quer. É aquele negócio, né? A gente pega a Bíblia como um livro interpretativo, né? Exato. A gente interpreta do jeito que a gente precisa, Exato. né? E na verdade ele é um livro de revelações, né? De onde o Senhor vai nos revelar a como viver, né? Como estar com Ele, né? E hoje a gente tem esse entendimento, a gente está buscando esse entendimento. E é muito fácil para uma pessoa que tem um conhecimento teológico distorcer a Bíblia a seu favor, né? Não é incomum a gente ver isso, né? Hoje em dia, muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus para que a ideologia que ele tem funcione, né? E prova dentro da Bíblia que o que ele está falando tem nexo, tem sentido, está ali, está na Bíblia. Não tem como contestar o que está na Bíblia, só que é um trecho, né? Dentro de um livro todo. Um contexto, né? Quer dizer, é uma palavra, é uma frase que foi explicada e não revelada, né? Quando a palavra do Senhor começou a se revelar em mim, que eu comecei a ter esse entendimento, né? Que eu não tinha. Tu não queria fazer louvor e o Senhor catou aquelas pessoas e ali nós tínhamos umas pessoas totalmente feridas, pessoas que vieram já feridas pela religiosidade, pela igreja, né?
E a pastora Shirley, eu me lembro muito bem, ela no começo ali, né? Então veio com toda aquela religião, né? Não era só a enfermidade na alma, né? As dores da alma, mas também a religião, né? Então no começo foi um pouco difícil, tanto para nós como estávamos liderando, quanto para você ser liderada também, né? Mas assim, houve ali dentro daquilo, foi um tratar de Deus, né? Houve um tempo que você resistiu, eu entendi isso, né? Que você resistiu, mas houve um tempo que você disse assim, não dá mais. E aí você se rendeu. Mas você precisou passar por algo que é o testemunho, que é isso que hoje nós estamos aqui, né? Como é a hora do testemunho. Então nós não estamos aqui só para falar do que aconteceu, mas existe um testemunho. E eu gostaria que você dissesse o seu testemunho agora, porque esse testemunho é muito forte, é muito forte. Sim, o meu testemunho de quando o Senhor fez eu entender que eu precisava ser desconstruída para depois Ele construir do jeito dele. Igual eu falei, quando eu cheguei na comunidade, eu cheguei com a minha vida totalmente destruída. Foram 15 anos que o diabo sambou, o diabo amassou o pão com o pé e eu estava comendo aquilo. Então eu cheguei daquele jeito. E igual um cachorro acuado, né? Cachorro que levou muita pedrada, qualquer coisinha ele já quer latir. E eu cheguei desse jeito. E com toda a paciência, o pastor ministrando, domingo após domingo. Às vezes o pastor ministrava e falava, mas ele já ministrou sobre isso, por que ele está ministrando de novo? E eu sei, porque você não entendeu ainda, filha. Porque eu chegava em casa e estava toda errada de novo, né? E às vezes, quando o pastor começou a ministrar sobre governo em casa, e o meu marido nessa época ele já estava frequentando a igreja, né? Já tinha, né, sentido no coração, já tinha visto alguma mudança, né, dentro de casa sobre eu, minha filha, o nosso comportamento. E ele sentiu esse desejo de ir lá também. Eu vou lá também para ver o que tem de tão bom, né? E o testemunho dele é muito mais forte do que o meu. Mas ele foi também ferido, magoado, com ministério, com pessoas, né, que feriram ele. E ele começou a frequentar lá, né, mas sem compromisso nenhum. Ele ia, de vez em quando ele ia. E parecia incrível, quando ele ia na igreja, o pastor ministrava sobre governo. Homens de governo. E eu ainda estava naquela minha fase, eu não sei se eu quero ser ovelha rebelde ou não. E ele chegava em casa falando, a autoridade tem que ser minha. E eu era mandona, e eu queria mandar. Quando chegou lá, era eu que gritava mais alto em casa. E o pastor começou a ministrar sobre governo. Cada um tem que ter sua posição, né? Como é que Deus vai abençoar uma casa desgovernada? E ele chegava em casa e batia no peito, o governo é meu, devolve. Eu falava, eu não vou devolver. Olha o que esse pastor está fazendo com a minha vida. Esse pastor não sabe o que está falando. Meu marido, ele não tem governo. E eu ficava, eu preciso conversar com esse pastor, ele tem que parar de ministrar isso quando meu marido está na igreja. Porque ele chega querendo governo e eu não quero devolver esse governo para ele não, porque ele não tem competência para isso. Eu falava assim, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. A mulher tola, eu era muito tola. Aquela que destrói a casa com as próprias mãos. Durante muito tempo eu fui isso. Tanto que durante esse período de afastamento da igreja, né, se eu tivesse sido uma mulher sábia, né, eu sairia de um ministério, né, de uma igreja, e eu iria para uma outra, e levaria minha família comigo, né, porque é isso que uma mulher sábia precisaria fazer, não levar a família para longe dos caminhos do Senhor, né. Até porque eu era quem tinha mais, eu era quem tinha mais conhecimento, né, na relação. Não, eu fui a mulher tola, eu destruí, e aí um dia o Senhor me cobrou isso. E o Senhor falou assim, agora você destruiu, você vai desfazer todo o mal que você causou, então você vai ter que ter a paciência, você vai ter que ajudar, ser a mulher sábia agora para mostrar para o seu marido. Vai ter, né, que desconstruir tudo aquilo que você construiu. Exatamente, né? Desconstruir tudo aquilo que eu tinha construído. E um dia, foi num domingo de ceia, e eu lembro,
Porque não era um domingo de ceia comum, era um domingo de ceia do primeiro domingo do ano, um domingo de virada. E aí o pastor começou a ministrar. Nesse dia meu marido não tinha ido na igreja, né? Ele estava indo na igreja, mas ele ainda não tinha compromisso com o Senhor, ele estava muito imerso no mundo ainda, né? E com os vícios que o mundo coloca. E nesse dia ele não tinha ido na igreja. Ele ficou em casa, era um domingo de ceia, foi minha filha na igreja. E nesse dia o pastor falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a uva, que a gente serve na Santa Ceia, né? O vinho, o suco, o pão e a uva. Você vai pegar essa uva e você vai dar essa uva para alguém. E na mesma hora meu coração sentiu, vou levar para o meu marido, né? Vou levar para o Anderson, porque ele não veio, né? Ele vai comer minha uva, né? Aí eu peguei minha uva e levei minha uva para casa, para dar para ele. E a hora que nós chegamos em casa, ele estava totalmente embriagado, né? Alcoolizado mesmo, totalmente embriagado, jogado no chão da sala, e com a uva na mão. Voltando um pouquinho antes. E meu marido não. E eu questionava muito ele por isso, né? Não, a gente não pode ser uma casa dividida, a gente precisa, né? E eu tentava com as minhas forças, porque eu tinha ouvido o Senhor me falando que eu tinha que consertar aquele erro que eu tinha causado. E aí eu falei assim, não, eu vou consertar com as minhas forças, né? Porque se Deus falou para eu consertar, então eu vou consertar. E aí eu questionava muito ele, e eu brigava muito com ele. E quando eu via que ele estava embriagado, eram dias terríveis. Era um confronto real, Eram dias terríveis, confronto porque real. Ao invés de eu ensiná-lo, ao invés de eu mostrar para ele, eu confrontava ele, né? E um homem confrontado Vira um bicho. vira um leão. Vira um leão. E tínhamos brigas terríveis, ao ponto que agora, então, para o Senhor consertar, porque eu não estou conseguindo consertar. Já faz muito tempo, já faz um tempo que toda vez que eu tento consertar meu casamento, eu destruo ele um pouquinho mais. Então está na mão do Senhor. E foi nessa noite, de domingo de Santa Ceia. E eu cheguei lá com a uva. Falei assim, agora Deus vai consertar meu casamento. Estou levando uma uva para o marido, né, da mesa da Santa Ceia, e vai ser forte. Cheguei em casa, meu marido naquela situação. Jogado no chão da sala, totalmente embriagado. E a mulher tola voltou na mesma hora. Na mesma hora. Tipo assim, lá na igreja é uma coisa, entrega, mas na hora que chega em casa a realidade é eu outra, né? Eu ainda estava sendo desconstruída. Porque a reconstrução, a desconstrução e a reconstrução, ela é contínua, né? O tempo todo a gente erra e a gente tem que desconstruir aquilo para que o Senhor construa do jeito certo, porque a gente mesmo construa do jeito certo, né? E aí, então, cheguei em casa naquela situação, e aí a esposa tola voltou. E aí eu fui questionar o meu marido, como assim, né? Estou chegando da igreja com uma uva na mão para te entregar, você está nessa situação. E tivemos uma discussão, uma briga muito feia naquela noite. E o meu marido, ele foi possuído por uma ação demoníaca, ele ficou endemoniado naquela noite. Porque ele não lembra nada do que aconteceu. E não era por conta do alcoolismo, porque ele estava assim alcoolizado, mas, né? Quando eu cheguei, ele estava de um jeito. Quando eu comecei a confrontar ele mudou completamente. Resumindo, o final daquela noite, meu marido estava dormindo na casa da mãe dele. E eu não tinha mais marido. Eu entreguei meu casamento na mão de Deus e fui dormir sem marido. Eu não conseguia entender nada e eu sou muito questionadora. Então eu fiquei, mas Senhor, como assim? O Senhor pediu meu casamento, eu entreguei meu casamento, o Senhor vai fazer isso comigo? O Senhor tirou meu marido de mim, eu vou dormir sem marido agora. E aí Deus falou assim, você me entregou o seu marido na minha mão. Então sai. É aquela coisa, né? As pessoas, eu falo isso porque durante muitos anos eu também fiz isso. Hoje a gente tem um entendimento diferente disso. Mas a gente entrega algo para Deus e acha que o negócio é imediato. A gente é imediatista, momentâneo, né? E, entreguei meu casamento, pronto, Deus vai fazer. Mas a gente não entende que
entregar vai também gerar um processo. Vai vir um processo, vai vir algo, né? E às vezes a gente acha, entreguei para Deus, tá tudo, agora entreguei na mão certa, está tudo bem. Só que a gente sempre acha que Deus precisa de uma ajuda. E a gente sempre quer dar uma mãozinha para Ele, né? Que sempre quer ajudar Ele em alguma coisa. Então a gente fala que entrega, mas na verdade a gente acaba não entregando. Né? Exatamente. E Deus conhece meu coração. Deus sabia que tinha que tirar meu marido de mim para tratar com ele, porque senão eu não ia deixar. Se tem alguém que conhece seu coração é Deus, né? Porque nem você mesmo conhece. Senão eu não né? ia deixar. Eu não ia deixar Deus agir na vida do meu marido do jeito que precisava agir. E durante alguns meses, o casamento que eu entreguei na mão de Deus estava só na mão de Deus. E Deus tratou com o meu marido. Sim. E o testemunho dele vai ser forte, vocês vão ver. Só ressaltando assim. O que Deus fez na vida dele durante esse período em que ele ficou afastado de casa. Porque era Deus com ele. Eu Ele sei bem. foi para a caverna. O pastor sabe disso, porque na noite de toda aquela briga, eu falei assim, não, tem um culpado nisso, eu vou chamar ele aqui. No dia seguinte, o pastor estava lá, junto com a pastora, com a Ana, e a gente expôs aquilo que estava acontecendo no nosso casamento, e tivemos todo o suporte emocional, pastoral, né, todo o aconselhamento que a gente precisava, né, e o meu casamento ele não terminou naquela época por conta dos seus aconselhamentos. Amém. Glória a Deus. Tanto para mim quanto para o meu esposo, né? Porque a gente não conseguia ver sequência no nosso casamento devido a tudo que havia de destruição, tudo que a gente já tinha causado, né? Devido à falta de sabedoria, falta de Deus no nosso lar. E uns meses para mim, para depois eu voltar consertado. Só que Deus falou no meu coração, falou assim, quando ele for o marido que você tinha me pedido lá naquela noite na igreja, eu te devolvo ele. Amém. Mas só para entender, só para vocês entenderem, logicamente que o nosso irmão Anderson vai estar aqui, né? Não sei como, porque ele é muito tímido, ele não gosta muito assim de falar, mas eu já percebi que quando ele pega para falar, ninguém consegue segurar. Mas o testemunho dele, assim, só para ressaltar um pouco para vocês entenderem, o nosso irmão Anderson, ele tinha problema com álcool, ele era alcoólatra. E ele foi várias vezes, é isso que eu falo, uma igreja que realmente decidiu, dentro de uma visão de Deus, não matar, mas morrer pelas pessoas, né? E curar e entender esse processo, e que isso não é da noite para o dia. E assim, o Anderson várias vezes, não foi uma nem duas, várias vezes no começo ele chegou a ir embriagado na igreja, né? E assim, a gente sempre abraçou ele, eu nunca destratei, nunca coloquei para fora. Houve momentos que ele veio, me abraçava, e eu conversava com ele, né? Enfim, ele vai estar falando sobre isso. Mas só para vocês entenderem esse testemunho, porque ele é muito forte, queridos. Ele é muito forte mesmo, né? E nesse período, né, a gente fez esse acompanhamento, um acompanhamento com o Anderson. Então, várias vezes ele me ligava e eu dizia, Anderson, eu sei que você quer uma palavra como muitos querem, quer que eu te dê uma palavra de conforto, quer que eu te ajude, quer que eu pegue o seu problema para mim, resolva e você fica tranquilo. Não, mas eu dava aquela só palavra, né? Eram palavras poderosas, assim, palavras fortes mesmo, né? Eu disse assim, eu gostaria de falar alguma coisa, mas você precisa encarar a realidade. E glória a Deus, porque isso aconteceu. Sim, graças a Deus, né? Conforme o Senhor tinha prometido, Ele resgatou meu marido, né? Do lugar onde ele estava e me devolveu um marido reformado. Amém. Você vê que foi um período que você viveu que verdadeiramente foi cura mesmo, Sim. Porque nós não cobramos nada de você. Sim. Nós não tiramos você do lugar em que você Exatamente. estava. A gente curou você dentro daquele ambiente, entendeu? Ah, não, olha, irmã, agora seu casamento está assim, sua vida está assim, então vão encostar você de lado. Não, nós não encostamos. Nós deixamos, fomos tratando e no seu tempo houve realmente essa cura, né? Sim, exatamente. Maravilha, maravilha. E hoje, hoje já faz um bom tempo. Hoje estamos juntos novamente, tá bom? Hoje temos um casamento em que a gente busca a direção de Deus sempre, né? Aprendemos com os erros, né?
Não que não erramos às vezes, porque é do ser humano errar, né? Mas buscamos sempre no Senhor uma forma de estar consertando, né? E aquela mulher tola que existia lá atrás, que para tudo esbravejava, hoje é uma leoa calminha. Amém. Ah, e para dizer, o nosso irmão Anderson hoje é o guitarrista, é o contrabaixista da igreja, tá? Ele Sim, se converteu, se batizou, é né? diácono aqui na nossa Diácono hoje. casa. Então ele vai dar o testemunho dele. Não vamos cortar o testemunho dele, não. Deixa ele mesmo Não vou dar o contar, testemunho de outro, porque não. ele também tem um testemunho muito forte. Ele já falou pra gente. Mas o que é interessante é isso, né? A gente nunca abandonou e posicionou. Então nós colocamos ele dentro desse posicionamento e hoje ele é um homem posicionado dentro do reino. Ele sabe qual é a posição dele dentro do reino de Deus. E com isso ele tem evoluído, crescido todos os dias, né? Se tornou um excelente marido, se tornou um excelente pai, né? Aqui como irmão, né? Com testemunho também. Então isso é realmente poderoso. Sim, testemunhos fortes eu tenho muitos, né? Esse, eu acho que seria o que mais o Senhor me tocou para eu contar aqui hoje, né? Que é sobre o Senhor ter reestruturado minha família, né? Ter devolvido um lar sadio, né? Para minha casa. E o Senhor, Ele restaurou o meu emocional, Ele me curou da depressão, tive muitos anos de depressão. O Senhor, Ele me deu uma Samuel, que a Lília foi chorada no altar, né? A Lília é minha filha única e ela é um presente que Deus realmente nos deu, né? E assim como Ana fez, eu fiz antes da gestação da Lília, né? Eu falei assim, se o Senhor me der, vai ser sua, eu só vou cuidar do passaporte. Na hora eu falei assim, minha única filha que Deus me deu, tirando o passaporte. Na mesma hora Deus me fez lembrar, eu falei assim, não é seu Samuel? Então, quando está pronto, o que Ana fez com Samuel? Entregou no altar, entregou lá na igreja. Né? Então é isso. Tipo assim, eu vou te entregar, mas não tira de mim. A Lília já desmamou, deixa a Lília tirar o passaporte. O Senhor fez eu lembrar que a Lília era meu Samuel. Amém, glória a Deus. Nós estamos chegando, né, ao fim, mas assim, eu gostaria que você falasse um pouco hoje também de como está a sua vida dentro da comunidade, dentro daquilo que nós temos ministrado, ensinado, né? Que a nossa visão hoje realmente ser uma pessoa, um homem e uma mulher de governo. Porque reino, ele nos remete a governo, né? É saber que o homem governa, mas que a mulher também a governa, ela é auxiliar, ela vai estar sempre ali do lado. E hoje, assim, como que está hoje a sua vida, o que Deus tem feito? Eu sei que você pregou esses dias uma ministração que foi muito, muito forte, que diz respeito a isso que a gente fala e crê, né? Foi de uma forma diferente, assim, a forma de falar, mas o conteúdo é o mesmo, né? Que são sobre as páginas, né? Que nem você está falando, Deus rasgou as páginas que estavam mal escritas e você está escrevendo novamente essa história nessas páginas que o Senhor está te dando. Sim, hoje eu tenho uma nova história. Hoje eu tenho uma história bonita para apresentar, né? Hoje eu tenho orgulho da família, né? Da família que o Senhor me restaurou, né? E minha filha que tinha tudo para ser uma adolescente problemática por conta de tantos problemas que eu já tive na vida, né? Que ela já enfrentou na vida, né? É realmente uma jovem separada do Senhor, nunca, né, deu trabalho nenhum, pelo contrário, só nos abençoa, né? E meu marido é o governante que minha casa estava precisando e que não tinha, e que eu achava que não tinha, e que por isso eu tinha que tomar as rédeas de tudo, né? E eu entendi qual que é a minha posição no meu lar, né? Hoje eu sou auxiliadora do meu marido, né? Em casa, ele que é o abençoador, né? Graças a Deus. E quando a gente sabe qual que é a nossa posição, né? Na nossa casa, a gente vê as bênçãos do Senhor entrando, né? Então, quando meu marido se posicionou como realmente o governante, o homem de governo, né? O homem que abençoa, o abençoador do lar, né? A gente começou a ver as bênçãos do Senhor entrando em casa. Porque enquanto eu tentava fazer o papel dele, nada acontecia, não fluía as bênçãos do Senhor, né? E ele também só fazia
só dava cabeçada na parede, porque ele não tinha uma auxiliadora para os erros dele, né? Hoje em dia, quando a gente senta para conversar, para falar sobre, né, os nossos planos, os nossos sonhos, sobre o futuro, né, eu consigo ver que tem muito de Deus sendo instruído nele, né? E eu consigo também, né, auxiliar ele, assim como ele também, nos meus sonhos, né, me ajuda a colocá-los em prática. Então, a gente consegue ver que tem um agir de Deus ali, que está fluindo, né? Que tem o Espírito Santo está ali. Minha casa, ela é a casa do Senhor. É uma casa hoje totalmente Onde assim Deus governada habita. por Deus, né? O governo de Deus, né? Exato. Isso é maravilhoso. Bom, queridos, nós estamos aqui, né, já encerrando, mas queria dizer para você, né, nós somos aqui da comunidade da família, estamos aqui na rua Boa Esperança, 868, e nós temos o nosso culto por hora, só de domingo às 9h30, tá? Então nós gostaríamos de convidar você para estar conosco, para ver tudo isso. É logicamente que tem muito mais coisas. Né? Muitas horas foram poucas para contar tudo que o Senhor já fez na minha vida, né? Tudo que o Senhor tem nos ensinado. Essa aqui é uma casa onde o alimento é um alimento que nutre, que realmente tem. Todo dia, todo culto, todo domingo que eu venho aqui, eu saio em êxtase, degustando cada palavra, porque é a palavra revelada realmente. Não é um texto, um trecho bíblico explicado, não, a gente consegue ver a revelação de Deus através do que o Espírito Santo separa para os nossos corações. Por isso que eu convido você também a frequentar, a vir aqui nos visitar, a conhecer a nossa casa, ou você que não pode, por algum motivo, também assistir no nosso Facebook os cultos que a gente deixa disponível sempre, para que você possa também se alimentar dessa boa palavra. Amém? E não é uma coisa exclusiva do pastor Fernando, né? Porque qualquer um que prega, ministra as mesmas coisas, a visão, aquilo que aprenderam, aquilo que estão vivendo. Então nós estamos vivendo exatamente tudo aquilo que o Senhor nos prometeu há 5 anos atrás, quando nós começamos, né? E hoje a gente poder desfrutar dessa visão, dessa ministração. Então não é assim, pode vir, o pastor Fernando está ensinando. Não, qualquer um, seja eu, seja a pastora Shirley, seja a Fernanda, seja o pastor Charles, nós sempre vamos estar falando das mesmas coisas, porque a visão é uma só, o reino de Deus, queridos. E por isso que nós te convidamos. Vem estar conosco, essa casa é uma casa de cura mesmo, a gente trabalha com esse é o nosso ministério hoje, curar as pessoas, né? Como você está falando, né? No começo, quando a gente vai começar a live, fala assim, nossa, tem 1 hora, parece que é tudo. Mas quando a gente vai terminando, a gente fala, poxa, mas tem tanta coisa para falar. Foi exatamente o que aconteceu com o Vinícius também. Nós até falamos assim, vamos ter que fazer a parte 2, né? Porque depois a gente vai vendo tantas coisas que a gente gostaria de falar e acaba não falando, né? Porque é isso aí, é várias coisas, vários testemunhos, aquilo que Deus tem feito, e não é só na vida dela, é na vida do esposo, é na vida da filha, cada um tem o seu testemunho, né? E nós vamos estar fazendo isso uma vez por mês, tá? Então o Senhor vai nos dizer, a gente não tem uma data, mas sempre a gente vai estar fazendo, provavelmente na última quinta-feira de cada mês. Então vai estar aqui um irmão falando a mesma coisa, da vida dele, do testemunho dele, e nós esperamos em nome de Jesus que você seja alcançado, que a sua família seja alcançada, que o seu lar seja alcançado. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria de orar, né? Tem mais alguma coisa, pastora Shirley? As considerações finais? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Pode falar, que a gente já vai encerrar daqui a pouco. Se der oportunidade, eu vou ficar falando a noite inteira aqui agora, hein? Não queria falar, agora não quer parar de falar, né? Agora destravei. Deus é maravilhoso. Isso aqui é só um pedacinho do que Deus fez na minha vida, né? Que se eu for contar tudo, uma noite é pouco. E é isso. Eu espero ter mais oportunidade para poder contar um pouquinho mais testemunhos que Deus fez na minha vida financeira,
na minha maternidade, na minha vida sentimental, no meu casamento eu já contei um pouquinho, tem muito mais ainda para contar, né? Isso aí foi o abalo sísmico que Deus fez, né, no meu casamento, para que eu entendesse o que é uma vida de governo, né, o que é uma casa com o governo do Senhor. E é isso. Agradeço a todos Amém. que ficaram até aqui, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós agradecemos aí pela sua paciência. Possamos, Deus, continuar exercendo e fazendo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Senhor, nós estamos buscando, Senhor, viver a Tua realidade, trazer a Tua realidade para a nossa realidade, Senhor. E nós queremos viver isso, não só apenas falar, mas viver também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Amém? E mais uma vez, estendemos aqui o nosso convite para você estar conosco aos domingos às 9h30 da manhã. A rua é Boa Esperança, tá? 868. Amém? Deus te abençoe, fique em paz no nome de Jesus. Amém.